A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Eduardo Martins, seja muito bem-vindo ao podcast A Sua Carreira, em consultoria, treinamento, coaching e outras atividades similares. Prazer estar aqui com você, Alexandre. Baita honra. Faço minhas as suas. Não é a primeira vez, não vai ser a primeira vez que eu vou falar que eu te admiro muito, Eduardo. A recíproca é verdadeira. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco do teu currículo, para as pessoas te conhecerem. Se eu falar alguma coisa errada ou faltar, por favor, me ajuda, tá? Tá joia. Tá, então, você começou na Towers Perrin, é isso? Exatamente. Lá mesmo, que depois de 2 fusões, hoje é Willis Towers Watson. Bacana. Depois você passou pela Oi, a Philips. Philips foi o teu último trabalho antes de você abrir a consultoria, correto? Perfeito. Tá. E na Philips você chegou a diretor de RH no Brasil e diretor de remuneração Latam. Isso aí. Tinha 2 Ba- chapéus lá. Bacana. Isso terminou, você saiu de lá em 2014. No meio do caminho, você fez um MBA no MIT, correto? Isso aí. Como é que foi essa experiência para você lá? Foi once in a lifetime, né? Como a gente costuma dizer. É, Porque ah, eu tinha acabado de casar, praticamente, né? Então, foi a sensação de início de vida a dois no exterior e um sonho, sem dúvida nenhuma, realizado, porque eu sempre tive a vontade de fazer um MBA fora e como eu fui, né, autopatrocinado, né, é. e eu fiz questão, né, de ser esse programa dos Honors Fellows no MIT, então foi, de fato, um ano muito marcante para mim, para minha esposa, enfim, fiz várias amizades lá. E a experiência é muito além do treinamento, né, Alexandre? O que que se aprende de fato no curso? É uma experiência de vida. Então, tenho as melhores recordações. E nem acredito que já faz mais de 10 anos, né? Bacana. Você se formou em engenharia industrial e fez MBA em marketing e também na SPM. É, aí você estava como vestindo 2 chapéus, como você bem disse, na Philips do Brasil, diretor de RH do Brasil e diretor de remuneração Latam. E o que que aconteceu para você resolver empreender como consultor? Qual foi o ponto que fez virar a carreira? Legal. Lá na Philips, Alexandre, e esse duplo chapéu explica bem o movimento que eu já estava fazendo. Eu já tinha escolhido ter uma atuação mais abrangente na área de recursos humanos. Eu entrei como diretor de remuneração América Latina, tá? Assim que voltei do MIT, né? A Philips me contratou assim que eu terminei o curso. Mas já cheguei dizendo, olha, eu tenho interesse de ter uma atuação multidisciplinar. Então foi meio ato contínuo eu ser convidado para assumir a posição de business partner, né? RH de linha para o negócio de consumo. Eu até uso muito essa metáfora, né? Se eu, antes, executivo de remuneração, ficava na arquibancada desenhando a estratégia, né? Eu falei assim, não, eu quero descer no campo, eu quero estar do lado dos jogadores. E a experiência do RH de linha me deu isso. Não apenas desenhar um bom programa de bônus, é, definir os indicadores de desempenho adequados, né, para influenciar a performance dos executivos. Eu queria estar do lado deles.
entendendo as dores deles, como é que eu poderia apoiá-los enquanto executivo de recursos humanos. Então, por conta do meu chapéu, né, de remuneração, a companhia fez um movimento de levar o que se chama os centros de excelência para o Panamá, né, e escolheu-se montar uma organização regional ali. É, eu não queria, de novo, né, estar focado na atuação enquanto remuneração. Eu queria, na verdade, uma atuação cada vez multidisciplinar. Por isso que eu também de RH de linha do negócio de consumo, acabei assumindo o país, Brasil. Então, foi, de certa forma, uma decisão fácil, né? Escolher que a Philips não era o lugar que eu queria continuar. E por coincidências da vida, Uhum. eu, em São Paulo, na época, como membro do grupo executivo de salários, né, enquanto diretor de remuneração da empresa, numa das reuniões de mensagem que a gente tinha, nesse mesmo hotel, estava havendo um treinamento de formação de coaches. E que até então eu não sabia o que era. A gente está falando de início de 2014, tá, Alexandre? E eu, curioso, vi muitas pessoas ali na sala, mais de 100, né? Eu vinha perguntar para uma das treinadoras o que era aquilo que estava acontecendo ali, né? É, E ela me explicou. Eu falei, que interessante isso, né? E aí depois eu fui investigar mais a fundo. Eu falei, tá aí, eu preciso me formar como coach. Porque se eu descer para o campo, né, para ajudar os jogadores, eu preciso saber assim, quais são os botões que eu preciso apertar neles para eles é. entregarem a melhor performance ali em campo, né? Então foi uma decisão assim muito singular, né, de entender assim, eu preciso dessa formação, eu preciso desse skill, né, para ajudá-los ali enquanto RH de linha. E aí isso foi muito próximo, né, um intervalo ali de meses entre a decisão da empresa de levar o Centro de Excelência para o Panamá, eu ter conhecido essa formação. Então, 4 meses depois, eu estava saindo da empresa, ato contínuo, fui fazer uma formação, né, no ICI, em coach executivo, coach pessoal. E eu digo que assim, ah, o meu chapéu de empreendedor começava ali, né? Porque assim que terminou a formação, a parte teórica, para você se graduar, você precisava fazer um atendimento, né? E eu chamo até do meu cliente zero. É. Eu já conectei com ele, né? E como eu já estava fora da Philips, e na ocasião eu estava fazendo um processo de outplacement, em que, vamos dizer assim, a tendência natural seria voltar para a posição de diretor de RH, mas eu já tinha uma clareza grande em relação a essa oportunidade que eu queria explorar, né? Que eu chamava de escola de liderança, que a Tá. propósito eu tinha vamos dizer, desenhado numa das matérias que mais me impactaram no MIT, que era Leading Profound Innovation, né, com o professor Otto Scharmer. Ele até escreveu a teoria U, que é muito conhecida assim, nesse ramo de desenvolvimento pessoal. Mas ali eu desenhei a escola de liderança e no processo de outplacement eu falei assim, olha, eu tenho essas duas frentes aqui que eu preciso atacar, né? É voltar para o mercado, na posição de diretor de RH, mas eu já quero dar forma a essa escola de liderança, né? Era o meu plano A e o plano B, né? E depois de 9 meses nesse processo de outplacement, acabou que o plano B virou plano A, né? Eu fiz o atendimento, tive um bom resultado no final e gostei pra caramba, Alexandre, porque o trabalho de coach. E repara que assim, eu tive ao longo da minha carreira a experiência de consultor, de executivo, é de você ajudar a pessoa a se conectar com o que ela tem de melhor e tirar proveito daquilo, né? Não é você apontando o caminho, apontando a solução, é você vendo a pessoa desabrochar, literalmente. E eu me apaixonei por aquilo. E como é que foi em casa? Porque quando você se recoloca no nível que você está, você
no dia seguinte você já está recebendo. E Uhum, quando você opta por empreender, no dia seguinte você está gastando, né? verdade. É. Como é que foi esse processo porque é um início de vida, né? Você já tinha alguma... Você tem três filhas, né? Na época, quando você começou a consultoria, você já tinha alguma filha? Tinha, eu já tinha as duas Marias, né? Então, é duas responsabilidades a mais ainda. Como é que foi esse processo de transição de modelo de carreira, é, com a família? Então, Alexandre, foi muito transparente. Eu lembro direitinho a conversa que eu tive com a minha esposa, porque nessa decisão, né, de plano A ou plano B, eu lembro direitinho, né, que a, a a oportunidade do plano A era voltar a fazer o que tinha me levado para a Philips, numa empresa multinacional. É, e a minha sensação é assim, eu voltaria 3 anos atrás, e não era aquilo que eu queria. Tinha todos os prós, né? A segurança, o benefício, multinacional, né? É, e eventualmente até construir a, a minha ponte para o que eu queria fazer. Só que eu tinha pressa. Falei, não, plano B, agora vira plano A. E eu falei com a minha esposa: olha, eu estou dizendo não para essa oportunidade, eu estou transformando o plano B em plano A. Eu vou empreender. E na ocasião, eu já era sócio, né, de um executivo que ah, eu trabalhei com ele, né, na Oi, lá atrás, e ele teve uma influência muito grande na minha carreira. Aliás, eu posso dizer aqui, Eduardo É. Jacome, né, uma referência. E eu falei assim, bom, vou reativar a consultoria com o Edu, né? Então a decisão estava tomada. Eu comuniquei isso para minha esposa. A do meio, Alexandre, ela era um bebê na ocasião. Ela tinha nascido, sei lá, 6 meses antes. Desculpa, 9 meses antes, né? Tanto que um dos primeiros atos, né, dessa nova vida de empreendedor foi o batizado dela, porque houve várias mudanças na ocasião, né? A gente voltou de São Paulo para o Rio, porque no meu entendimento eu precisava estar próximo de onde o meu networking era mais forte, então ia precisar conquistar clientes, também fazia sentido estar próximo do meu sócio. Então, foi conversado, foi dito. Ainda que talvez ela não entendesse tantas consequências daquela decisão. Porque eu te falo, a primeira vez que ela falou assim: "Ih, esse negócio está dando certo", foi 5 anos depois. Ai, ai. E eu tinha, sim, minhas economias, tive uma carreira executiva bem-sucedida, então isso me deu fôlego para arriscar. E eu te falo que a decisão ali foi tomada muito assim, sabe lá no fundo, né? É, olhando aqui para a barriga, né? Que é ali que está o instinto, né? A gente tem um cérebro ali embaixo também, como você gosta até de usar o termo, era o que ornava, É. era o que fazia sentido em empreender, né? Ah, me lançar nessa carreira. Então foi como aconteceu, né? Minha esposa sabendo, né? E me apoiando. E essa volta de São Paulo para o Rio acontecendo. Em termos de planejamento, como é que foi o teu planejamento inicial? Vamos supor, você tomou a decisão, o plano B virou plano A, você vinha de uma carreira já com padrão elevado, não só de carreira, como a parte de formação acadêmica, né? Então, os teus parâmetros já eram altos, né? É, como é que foi, o que que você colocou no teu planejamento? Quais foram as etapas? O que que você falou assim, olha, eu preciso desses pilares, eu preciso Hum, fazer, passar por essas etapas ou fazer esses investimentos? Como é que foi, como é que seguiu esse teu planejamento no início? tá. Uma coisa eu tinha certa para mim, né? Eu preciso acelerar minha formação, para eu conseguir rapidamente alcançar vamos dizer assim, um nível de competência nessa nova função que eu tinha
nas anteriores. Porque quando você faz uma mudança dessas, Alexandre, o teu passado vem contigo. Então, as pessoas vão sempre dizer assim, puxa, é, tá trabalhando com remuneração, né? Pô, tem uma posição aqui nessa empresa bacana, é, você está interessado? Porque as pessoas de fora, elas tendem a achar que você está numa transição, né? Por Que hora desempregado. por hora desempregado, exatamente. E você está fazendo os bicos, né? É, Enquanto você não volta para o mercado, né? E eu tinha tomado uma decisão para valer, que era, enfim, atuar como empreendedor. Eu, né, como sócio do Eduardo Giacomo, a gente teve uma conversa de, bom, precisamos aqui é, ah, atacar o mercado, né? E conquistar novos clientes. E eu foquei muito em formação, né? Só para você ter ideia, antes de eu escolher a TTI como a minha principal fornecedora de ferramenta de acesso, eu fiz 11, Alexandre, nossa. 11 formações. Eu conheci, assim, uma variedade de ferramentas. É, talvez por achar que eu precisasse dominar todas elas, né, para ser relevante para empresas. E porque como ah, na minha formação, a parte técnica sempre foi muito importante, foi sempre dessa forma que eu me estabelecia, eu coloquei muito foco nisso, né? E poder construir o que seria, assim, a minha metodologia, a minha entrega. Eu te falo, hoje, ah, eu atendo tanto pessoa jurídica, né, quanto pessoa física, e o trabalho que eu faço com pessoa física, a metodologia que eu desenvolvia, foi lá atrás, nesse início. De todos os cursos que eu fiz, as formações, eu consegui criar, vamos dizer assim, a minha forma de fazer. E ela se provou bem-sucedida, enfim, com o tempo, né? Enfim, de tantos clientes atendidos. Então, esse foi meu maior foco na largada, né? Ter uma formação robusta e conseguir trazer para os meus novos clientes essa segurança que eu ia entregar, né? Você começou falando bastante do coaching, que foi quando você viu lá o treinamento no hotel, depois fez a certificação com a ICI. Hoje você atua em que frentes, além do coaching? Legal. Não dá para ser vamos dizer assim, um mágico de um truque só, né, É. Alexandre? É, então, hoje, eu tenho a formação em coaching, faço trabalhos de coaching, mas eu te digo assim que para a empresa eu preciso ser um resolvedor de problemas. Então, eu preciso saber vestir o chapéu do consultor, eu preciso saber vestir o chapéu do mentor, eu preciso saber a hora de ser coach. Então, são essas atuações que eu tenho. Ah, é, e, na verdade, a gente até evita, né, eu e meu sócio, de se colocar assim como uma empresa de coach. A gente não é uma empresa de coach, né? A gente é uma empresa de desenvolvimento de liderança. E Sim. aí, dependendo da dor, do problema do cliente, a gente vai saber assim, que ferramenta, que abordagem é mais adequada. É, assim, é nessa hora que você olha para trás, Alexandre, e usa de toda a tua bagagem. Então, exemplo, qualquer programa de remuneração, né, que uma empresa traga para mim, eu vou ter muita facilidade em entender, né, em apontar deficiências, é, o que pode ser melhorado. E isso, assim, para os diferentes subsistemas de RH. Mas não adianta você querer ser tudo para todos. Eu escolhi, né, focar na área de desenvolvimento. Então, assim, se é algo muito técnico, muito específico em remuneração, eu vou apontar especialistas. Olha, na minha rede aqui, eu tenho essa pessoa que faz muito bem. Agora, tudo que diz respeito à cultura organizacional, a desenvolvimento de liderança, a aceleração de novos talentos, é, isso de fato, eu entrego, né?
para as empresas. E pensando assim, profissionais, aí o trabalho é o que se chama de coaching de carreira. É Ah, ajudar a pessoa assim, a fazer um planejamento. Então, até voltando à tua pergunta inicial, quando eu fiz essa mudança, eu não tenho lá uma planilha de Excel, como eu faço com os meus clientes, e digo ah, assim, bom, o que que eu vou fazer nos próximos 6 meses? O que que eu vou fazer de 6 a 2 anos, 2 a 5 anos, acima de 5 anos, com os milestones? Eu não fiz isso. Eu fui agindo muito por instinto, né? Ah, atendendo muito os meus motivadores e tendo, vamos dizer assim, o feedback do mercado, né? O que está funcionando, o que não está funcionando. E foi dessa maneira que minha carreira empreendedora largou. você tem a GEMA, GEMA TW, que é Talent at Work, e você também tem quando você atua de maneira independente, não é? Isso aí. O Como é que Eduardo você chama? Martins, Eduardo E- Martins. Eduardo Martins Crescimento e Carreira, né? Que como bom engenheiro, ah, eu resolvi usar a sigla EMC ao quadrado, Que legal. porque eu acelero carreiras. E nesse teu caminho, quais foram, o que, pô, quando que teve algum momento que você falou, agora vai, ou agora foi, ou que você sentiu aquela força daquele movimento te empurrando para frente e falou assim, meu, é isso mesmo, é aquela hora que você respira e o pulmão enche de ar e você tem aquela sensação de plenitude e força que você está no caminho certo. Teve algum momento, alguma situação que você lembra que foram reforços positivos nesse sentido? Ah, com certeza. Eu tenho isso assim, a cada projeto entregue, Alexandre. Sabe aquela sensação assim de nasci para fazer isso daqui, Sei. né? Então eu tenho muito disso. Aliás, assim, se esse for um indicador de sucesso, eu sou um cara de muito sucesso. É, Porque hoje eu tenho uma conexão com o propósito poderosíssima. E eu ajudo meus clientes a chegarem ao deles, né? Então, eu até digo, né? O meu propósito é já ajudar as pessoas a entenderem o seu caminho e trazerem o seu melhor à tona. Isso eu vivo em cada projeto. Mas teve um evento, e você fez parte disso, no nascimento da Gema, Talent at Work, porque eu conhecia o meu sócio, Eduardo Mifano, ah, por um amigo em comum, né, que ah, aliás, muito hábil assim em networking, eu falei, acho que faria sentido vocês conversarem. E aí conversamos, o santo bateu, né? é. E dali a gente, enfim, ah, começou o desenho da gema, né? Montamos o site. Ali sim, teve mais cara de planejamento, né? E teve um evento específico, Alexandre, que eu acho que assim marca o nascimento da empresa, que foi o workshop Gema Talent at Work. E o workshop que a gente fez de treinamento foi um dia e meio de autoconhecimento, né? E ali a gente teve uma combinação, né, de uso de ferramenta, de assessment, palestras sobre ah, negociação. Então a gente deu um banho de loja, né, em clientes, pessoa física ali, todos profissionais. E quando a gente desenhou, né, o workshop e definiu, enfim, qual que seria a nossa estratégia, é, a gente teve assim uma dificuldade inicial, né, de reunir as pessoas que iam participar, né? Então a gente tinha colocado como meta, vamos fazer um workshop aqui para um mínimo de 25 pessoas. Aí, sei lá, 2 dias do evento a gente tinha 10, né, fechados. Falei, e agora, né? E aí a conversa era, bom, cancelamos, deixamos para outra data. E eu falei, de jeito nenhum. A gente, ah, esse é o evento de lançamento da empresa. A gente vai, né? E você sabe, Alexandre, eu sou muito religioso, sou muito católico. Então, empreendedorismo para mim é um ato de fé. E aí, ah, buscando resolver como é que a gente saía de 10, né, para o número próximo que a gente tinha planejado para o workshop,
eu fui rezar, fui para uma Ah, igreja assim rezar, e ali eu tive uma inspiração. Eu falei, quer saber? 10 clientes inscritos viram 20. Então a gente vai fazer uma promoção aqui, oferecer para cada um deles levar um amigo, né? E o workshop aconteceu, até, enfim, com o teu apoio aí, né? Tinha acabado de fazer a formação na TTI, né? E você sempre incentivando, né, os seus clientes, tinha disponibilizado links de cortesia, e foi esse evento que marcou o lançamento da empresa. Então teve ali uma decisão do tipo ou vai ou racha, né? E eu acho que assim, é daí que vem a fé, né? Você não sabe, você não tem o como ali claro, mas você vai encontrá-lo. E essa certeza de que você vai encontrá-lo é o que de fato te permite resolver o problema, ah. né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente estudar, se informar, fazer curso, planejar, fazer esquema, é o início do parágrafo, mas o resto da frase é só caminhando ou sentindo, né? Porque não, Perfeito. esse negócio de querer ainda mais empreender e querer ter a previsibilidade de tudo antes de começar, ou do dia começar, né? A gente pode ter algumas diretrizes, alguns direcionadores, né? Mas vai ter horas que vai ter que ter estômago, improviso, fé. Uhum. Eu adoro a definição de empreendedorismo, Alexandre. Aliás, uso isso, ela bastante com os meus clientes, né? Empreendedorismo é a busca incansável por oportunidades sem você ter necessariamente os recursos para ela. Então, é, você não tem tudo, né, para o resultado que você está buscando. E você vai encontrar. E essa certeza, ela faz muita diferença. É, e eu acho que assim, isso é o que separa, né, quem de fato conquistou de quem não conquistou. Se- No meio do caminho, se te falta essa certeza, é, a- o risco de desistência é muito grande. Né? É muito grande. Eu penso assim que tem dois fatores bem importantes e eu quero fazer uma conexão com a tua sociedade com o Mifano, que é a parte de empreender, que a gente está conversando aqui, que é super importante e eu acredito que pouco se fala para quem vai entrar, começar como coaching, treinamento, consultoria. E a parte intelectual, a parte teórica, que é o subsídio para você fazer teu trabalho, que é a aquisição de Hum, conhecimento, você se hum, especializar em alguma coisa. E eu nem vou ir muito além, porque assim, não é só você ler o livro, estudar, fazer o curso, a certificação, né? É a tua habilidade de aplicar aquilo e não repetir, né? Então a exatamente. gente vai ter a parte empreendedora e a parte intelectual, não só essas duas partes, mas são duas partes muito importantes para o negócio de consultoria dar certo. Como é que vocês dividem isso no dia a dia na empresa? Ótima pergunta, Alexandre. E escutando você falar, é, imediatamente assim, me veio a imagem. São duas pernas. Você precisa ter a formação técnica, quer dizer, a capacidade de entregar, e você precisa ter a capacidade de vender. Se você só cuida de uma delas, é, você vai ter dificuldade de andar. Fato. E uma coisa eu posso te dizer, como a gente se fez até aqui muito por conta de networking, e eu falo, né, que a nossa principal ferramenta de marketing até aqui foi a indicação, né, o boca a boca, um bom trabalho feito. E, por exemplo, é muito comum, né, entre executivos, a participação nesses grupos tipo IPO, EO, né, que é de empreendedores. A gente tem um deles, ah, 3, 4 clientes. E começou com um, né, que teve uma boa experiência de trabalho com a gente, que indicou para o outro, que indicou para o outro, que indicou para o outro, né? Então, a gente se fez muito por bons trabalhos feitos e indicação de cliente. Só que quando você precisa crescer, você tem que ir além.
né, do teu círculo mais próximo, né, das pessoas que te conhecem, porque faz muita diferença é, a reputação que você construiu ao longo do caminho, né? Então, ah, vários projetos, vários clientes eu virei, né, porque ah, a pessoa conhece alguém que estudou comigo, né, ou trabalhou comigo, né? E, e Rio de Janeiro, assim, é uma pracinha perto de São Paulo, de fato, né? Então, é o fato de ter estudado no Santo Inácio, né? Ter feito PUC e, enfim, trabalhado em empresas, né? Towers, Oi, é, isso, assim, cria um alcance muito grande. E aí as pessoas têm a referência de você. E o trabalho que a gente escolheu fazer, Alexandre, é muito quem é você, né? O que você entrega, né? A tua capacidade de olhar no olho da pessoa e conquistar a confiança dela, porque é isso que vai dar segurança para ela de que você é a pessoa melhor para tocar o projeto. Mas, especialmente, né, mirando novos patamares de crescimento, a gente entende que a atividade de vendas, ela precisa, vamos dizer assim, de mais planejamento, precisa de mais organização, né? A gente precisa furar esse círculo assim dos family and friends, É. né? Quando você começou a Gema, o marketing digital estava muito no início. Uhum, E você comentou algo que você colocou uma ênfase nessa parte da importância das indicações e do boca a boca. uhum, Quando eu converso com consultores e consultoras de sucesso, é basicamente o padrão. Cresce por indicação, o que deu força foi indicação, a importância da indicação, da rede de relacionamentos, que você também trouxe agora. E eu não sei há quanto tempo, mas recentemente vocês começaram a investir mais em marketing digital. Aliás, fazendo um uhum, trabalho muito profissional. Depois, no uhum, final, você compartilha aí suas redes sociais. O marketing digital, ele veio para substituir o boca a boca, as indicações, ou ele veio para complementar, se complementar como? Como é que... E assim, principalmente durante o período da pandemia, o que eu escutei algumas vezes foi: ou você vai para o Instagram, o marketing digital está fora. Então, tinha em alguns momentos que eu vi algo parecido com isso, e uhum, principalmente aqueles profissionais que estavam em dificuldade financeira ou de cliente começaram a ficar um pouco agoniados, principalmente quando não tinham familiaridade ou facilidade com redes sociais, né? uhum, Ainda mais o Instagram, que está meio subentendido, que você vai gravar um vídeo, que você vai aparecer falando, esse tipo de coisa. uhum. Como é que você vê isso, já com a experiência de vocês, né, do papel do marketing digital, dos resultados que vocês têm tendo, como é que vocês planejam, qual a expectativa que vocês têm com isso? Joia. Não tem uma resposta, né? A bala de prata, né, É, Alexandre? Porque assim, a gente já fez experimentos. Aliás, a gente fez um experimento na pandemia. Na ocasião, a gente contratou resultados digitais, eh, fizeram um bom trabalho para a gente, desenvolvemos vários materiais. Agora, se você perguntar assim, isso que fez a diferença, né, na conquista de novos clientes? Diretamente não. Então, a estratégia digital, eu acho que assim, no mundo que a gente vive hoje, ela precisa acontecer. Mas é, não tem a solução one size fits all. E vou te dar um exemplo, tá? Durante a pandemia, a gente fazia a distribuição do nosso conteúdo via WhatsApp, tá? Que era a forma mais rápida de chegar às pessoas, até porque a gente entendia assim que ah, a enxurrada de e-mails era tão grande
né, que a chance assim da gente ter a atenção das pessoas era mínima. Até que numa dessas distribuições, né, de artigo via WhatsApp, é, houve um problema no link, mas eu fiquei sabendo de uma pessoa, da minha irmã. Hum, Uma ficha caiu para mim ali. Eu falei, caramba, virou WhatsApp, é, né? As pessoas não estão lendo. E aí nessa hora você pensa assim, tá certa a estratégia? Porque se você está inundando a caixa da pessoa, né, e ela não está parando, ah, especialmente porque assim, você não tinha uma mensagem direcionada, entendeu, Alexandre? hum, Mas era um grupo assim, de pessoas próximas. Isso te faz parar para pensar. E aí você reavalia a tua estratégia. Ah, então, eu acho que assim, nesse tempo, a gente experimentou bastante coisa, para chegar à conclusão de que é muito importante você produzir o conteúdo e quanto mais direcionado, melhor. O que que eu quero dizer com isso? Se você pegar um conteúdo, e é porque é a nossa estratégia, né? A gente está nichado em clientes, é, atende nome e sobrenome, muito mais do que, né? Queremos 10 mil pessoas aqui assistindo a gente. É muito melhor você pegar um conteúdo e que você quer alcançar 20 pessoas e você pensar que diferença vai fazer para essa pessoa ler esse conteúdo? Ah, o que que ela vai melhorar na performance dela? E essa ser a escolha entre você chegar a 20 ou chegar a 100, né, com ah, o mesmo texto, né, com o mesmo canal, a gente prefere ir nos 20. Então a gente chegou à conclusão que, dada essa enxurrada de informações que as pessoas recebem, que faz muito mais diferença a gente ir no one-to-one, né, pensando bem o conteúdo, é, do que assim maximizar o nosso alcance. Isso não tira a importância de você estar lá no LinkedIn, coloca lá o teu artigo, porque aí são as pessoas escolhendo, né? Não é você indo até elas. Mas precisa estar presente nas redes sociais, porque é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado, é. né? Tem um lado institucional também que é importante, a repetição, né? De você estar sempre Exato. aparecendo ali. Eu acho que isso passa, se você faz um trabalho legal, como o que você está fazendo, passa credibilidade e também Uhum, passa segurança, porque você percebe que a pessoa está investindo na uhum. carreira e no seu negócio. Então você percebe que a pessoa está comprometida, né? E- Ela tá investindo, né? Exato. E nessa lei de reciprocidade, é, Alexandre, e bom, você sabe isso melhor do que ninguém, né? Porque a tua produção de conteúdo ela é muito rica e a gente vê o tempo que você se dedica, né, para escrever os teus artigos. Ah, quando você entrega isso, né, de forma gratuita para a pessoa, e ela tem um benefício de ler aquilo dali, ela aprende, você ganha o direito de ter a atenção dela. É, Então, acho que essa é a troca que acontece ali, né? E ah, tudo bem que assim, você enquanto empreendedor quer um novo projeto, quer venda acontecendo, mas precisa ter o primeiro passo, né? Você precisa criar aquela primeira boa vontade. A pessoa está disposta a te ouvir, né? Mais do que ouvir as outras pessoas. Então, é, esse marketing de conteúdo para o negócio, de desenvolvimento de pessoas, ele é necessário, né? Ele precisa acontecer. e como é que é teu caminho? Você tem mais de 70 artigos, eu escutei outro dia você falando, não é? Publicados? Isso. Qual que é o teu caminho, o teu método para escrever? Qual que é a tua receita? Tem esportes no meio, viu? Aliás, assim, o que eu tenho de texto criado aqui na à beira d'água, na Praia de Ipanema, você não faz ideia, Alexandre. Porque é, e- e- quando eu fiz a virada lá atrás, né, para É, empreendedor,
eu entrei numa faculdade que nunca termina, né? Porque você precisa estar sempre estudando. E um assunto abre outro. E eu acho que assim, a, a produção de conteúdo, ela para ser sua, ela precisa ter essa riqueza, essa combinação, né? De você associar, né, a uma ciência, a uma experiência, a um caso de cliente. Então, para ter esse insight, né, para ter essa Originalidade. originalidade É. do artigo, eu uso muito o esporte, porque ah, o insight, para mim, ele não acontece assim fácil, né? Diferente para outros estilos. Mas quando eu inundo o corpo de dopamina, de endorfina, fica mais fácil. Então é muito comum, assim, eu, final de uma corrida, ou enfim, de uma sessão de surf, é, eu ter aquela ideia eureka e começa assim, Alexandre. Aliás, o meu artigo já está decidido, tá? O próximo. E, e foi um insight que eu tive. Eu falei, bom, já tem o título, agora eu só preciso desenvolvê-lo. E o processo de criação, ele é doloroso. É. Ele é doloroso. Bom, você tem o teu formato aí também, né? Porque ele muitas vezes vai levar assim dias. Você começa, né, com o primeiro rascunho, e aí você lê, você fala, caramba, não tá parando de pé. E você tem sempre aquela restrição de tá longo demais, tá curto demais, né? Eu tô trazendo de fato uma informação fácil, né, para a pessoa tomar uma decisão. Isso tem aprendizado para as pessoas. Então é meio caótico, né? Mas o resultado final tem sido positivo, né? No sentido assim de quando uma pessoa pega e fala assim, caramba, esse teu artigo assim me deu uma ideia, me deu um insight, você fala, valeu a pena. Muito bacana. E a inteligência artificial, como é que está entrando no negócio agora? Ah, a gente está usando bastante, Alexandre. Aliás, Como? eu fiz um trabalho, a gente fez um trabalho para um cliente que desenhou, enfim, as competências lá da empresa e precisava ter diferentes níveis de proficiência descritos. A gente foi no chat GPT, né, pediu lá para, enfim, é, ele escrever níveis de proficiência lá para as competências. Tudo bem que assim, é, esse é o primeiro passo dado, né? Porque nunca a ferramenta ela vai te entregar, pelo menos no estágio que está, é, um produto final, né? Porque você não vai conseguir capturar as nuances, né, do cliente, mas ele deu assim a como até a gente escutou de um cliente agora, né, na reunião anterior aqui a nossa conversa. É, isso te ajuda a quebrar a inércia maravilhosamente bem, né? Porque você diz, olha, tem esse conteúdo aqui, me ajuda a montar uma introdução a partir dele. E é questão de segundos. Você tem ele pronto, o que que você vai fazer? Editar. Então, para aquelas pessoas que sofrem de procrastinação, cara, é muito difícil para mim começar. O chat GPT é um baita aliado. Agora, é muito importante lembrar isso que você falou, o processo da lapidação, né? E quanto mais experiência e conhecimento você já tiver, eu acredito que melhor fica essa lapidação do conteúdo que ele traz. Sem dúvida, sem dúvida. E tem alguma outra ferramenta além do chat GPT que vocês estão usando? Ou estão de olho? Sim, ah, aliás, assim, essa é uma, vamos dizer assim, uma crença que a gente tem e a gente resolveu, vamos dizer assim, assumir o desafio, né, de incentivar o mercado a experimentar. E também, falando de tecnologia, lá fora é, tem se usado muito o, ah, como posso dizer?
esse ambiente aqui, né, para você desenvolver competências. E algumas empresas, sim, escolheram o meio do óculos, né, para te criar uma experiência, assim, de prática de competências e tem tido muito sucesso com isso, né? É, a gente entende que essa é uma ferramenta que pode acelerar, de fato, né, o desenvolvimento de competências. E ah, a gente, vamos dizer assim, está às voltas, né, experimentando aí essa ferramenta, até com alguns clientes assim que receberam bem, e, mas assim, é muito incipiente, que é aquela combinação do humano e do tecnológico que é muito bem recebida e que a gente já está vendo acontecer lá fora, e a gente entende que assim, por que não fazer aqui no Brasil? Que uma coisa assim, Alexandre, que eu vejo no negócio de desenvolvimento de pessoas, ele ainda é muito restrito a uma camada específica. E qual é a diferença entre o topo da organização, né, para quem você oferece naturalmente, é, historicamente, o coach de liderança, para o meio da pirâmide? Ou, enfim, quem já demonstrou potencial para uma carreira executiva? Aliás, assim, se a gente fizesse exercício de retorno sobre investimento, aonde que o ROI é maior? Você focar no executivo, no topo da organização, ou no jovem talento que já demonstrou aptidão para uma carreira executiva. Se você der treinamento a acelerar o desenvolvimento de competências de liderança para esse jovem talento, o teu retorno vai ser muito maior. Só que ah, o coaching executivo, como ele é, o tradicional, ele acaba muitas vezes restrito ao topo da organização. Quando, na verdade, você poderia oferecer também, né, para esses níveis. Só que a forma como é feito no one-to-one acaba sendo assim financeiramente inviável, né? Se você pensar assim, bom, se eu vou nesse nível da organização, eu vou ter que fazer com 50 aqui, né? Quando lá em cima eu estou fazendo com 5. Qual é a resposta para isso? Tecnologia. Então, É. se você combina o humano, né, com a tecnologia, você consegue financeiramente resolver esse problema. Só que tem uma barreira cultural a se vencer, né? E aí, bom, você olha para os mercados mais maduros, eles estão na frente da gente, né? Então a aposta que a gente está fazendo eu não estou nem entrando tanto em É, detalhes aqui, né, em relação à sim. ferramenta, porque está muito incipiente. Mas a gente, é, pelo nosso DNA, pela nossa vocação, a gente está sempre muito atento. Que ferramentas aceleram o nosso trabalho, né? Quem que eu deixo com o executivo, com o meu cliente, naquele intervalo de 2 semanas entre as nossas reuniões? Ele tem uma forma de treinar a competência, né, que naquela reunião de 1 hora e meia, ele está testando ali com a gente, acelera demais, né? E a gente está atrás dessa solução aí, ah, enfim, para convencer o nosso cliente que é um bom investimento a ser feito. Eduardo, quando você, ao mesmo tempo que você tem as suas atividades do dia a dia, a gente às vezes precisa ter uma vida paralela para pensar o futuro do negócio, né? Uhum, Então, enquanto a gente está implantando algo hoje, a gente muitas vezes precisa pensar o futuro em paralelo, ficar antenado a tendências, ou porque aquilo que a gente faz, uma hora vai entrar outras pessoas no mercado, quanto mais concorrente tiver, menor a margem de lucro, aí você precisa, de repente, subir um degrau, porque já tem muita gente naquele degrau com você. Então, não pode parar, que quem para, na minha opinião, fica para trás, né? sim. Então, a gente sempre tem que estar olhando lá para frente, na minha opinião. Na Gema, eu tô falando um pouco mais direcionado porque a gente se conhece, então eu sei das suas iniciativas, programas de treinamento, tudo que você está antenado. Como é que você faz para
ao mesmo tempo que você tem as suas necessidades imediatas, quais são as suas fontes para pensar o futuro da tua Uhum. carreira, né? Da tua carreira, do teu trabalho, né? Como é que você faz? Fontes, iniciativas, o que que você pensa, né? Com relação ao futuro? Grupos de discussão fazem muita diferença, Alexandre. Isso aqui não é jabá, né? Até porque a É, gente não combinou isso, mas, por exemplo, o Diamonds Partners, né? Que você ah, oficializou, né? Deu uma forma mais ah, definitiva ali na TTI, é uma forma de se manter antenado, né? Até o último encontro, eu fiz uma consulta específica sobre um tema que a gente precisa investir para mudar de patamar. E aí você tem um local desses, né, para se alimentar. É, então, participar de grupos de discussão, tá antenado no que está acontecendo no teu meio faz muita diferença. E tanto eu quanto o Edu, né, a gente acessa fontes diferentes, né? O Mifano ele está muito atento assim ao que se tem aí no mercado. E a gente está sempre monitorando. Uma coisa que eu faço, e assim, é, isso realmente faz muita diferença, Alexandre. Desde 2018, eu participo de um programa chamado AMP, Accelerated Momentum Program, né? Eu até já conversei contigo algumas vezes. É um americano, muito talentoso, um escritor, enfim, é, no início da sua carreira, mas né, com uma produção já é, ah, bem numerosa, né? Nesse tema de acelerar desenvolvimento pessoal, que é o Benjamin Hardy, desde 2018 que eu participo desse programa, e desde 2018 que eu tenho um grupo com que eu me encontro uma vez por semana. E é um grupo de gente pelo mundo inteiro, né? Então, no meu grupo atual, tem australianos, tem americanos, é, e ali é que eu estou perseguindo meu futuro. A entendi. propósito, né? Ali eu desenho meu future self. É, e esse eu do futuro, eu tenho muita clareza de quem ele é. É, a minha vontade é que ele estivesse já aqui comigo, né? É, Mas essa é a grande diferença, né? É você viver o teu eu do futuro hoje como se ele fosse verdadeiro, né? Concreto. Porque é isso que direciona as tuas escolhas. Então, essa disciplina, né, aliás, hoje que eu tenho no final do dia a reunião, né, com esse grupo, de você ter um plano, de você estar acompanhando, é que de fato te permite alcançar o teu objetivo e ah, o que eu persigo, ele foi escrito pela primeira vez em 2018, que aliás eu até usei lá no Odyssey, né, que foi o programa que eu fiz lá na TTI. É, e claramente eu estou construindo, e eu vou ticando no que eu estou fazendo. A minha vontade é que eu estivesse andando mais rápido, é, né, Alexandre? Mas é, é muito importante você celebrar, né? O que você alcançou até aqui, os ganhos que você teve, senão você fica só no gap, né? Só no é. o que está faltando. Essa consciência ah, do que você está buscando, do objetivo que você está indo atrás e ter disciplina de acompanhar, faz muita diferença. Eu te falo, esse semestre aqui, eu tenho mais dois investimentos em formação para fazer. E por que que eu sei deles? Porque está no plano, Pode entendeu? compartilhar? Sim, com certeza. É uma formação em cultura, que, enfim, a gente estava discernindo o fornecedor. E no meu plano tem também uma formação para começar a atuar como conselheiro, que tem total sinergia, né, com o trabalho que eu faço. E quando eu olho, né, para o lado, eu vejo assim, quem atua como conselheiro, Alexandre, eu posso pensar assim, pô, esses caras têm muito mais experiência, né? Talvez agora, mas em 5 anos, em 10 anos. E para eu chegar lá, com tanta experiência quanto eles, né, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu preciso começar agora. E essa é a diferença de você ter um planejamento, você ter clareza
do futuro que você está perseguindo. Você começa antes, né? Mas é mesmo, né? É, hoje a gente era o que a gente fez ontem, né? E amanhã a gente vai E- ser o que a gente vai fazer, o que a gente faz hoje, né? exatamente. Essa, Exatamente. essa formação em cultura foi a discussão que a gente teve no fórum, né? Perfeito. Ela mesma. E chegou à conclusão? Cheguei. E foi ótima a dica que eu recebi das pessoas lá, porque eu estava vendo só um fornecedor, o pessoal me indicou outra, porque nas datas que a gente tinha disponível, esse primeiro fornecedor não nos atenderia, esse outro vai nos atender. E até, voltando a uma pergunta que você fez no início, Alexandre, é aquele casamento, né, do investimento numa formação técnica e a imediata aplicação. Porque a gente está fazendo a formação já mirando um trabalho para o cliente. Porque aí você tem o case, né? Você É. aprendeu, aplicou, e aí assim, para quem a gente vende na sequência? Muito bom, muito legal, Eduardo. Sensacional. Eduardo, mais algumas dicas que você pode trazer para quem está começando ou quer dar uma levantada na carreira de consultor? Vou sim, Alexandre. Eu vou só tirar o meu blur aqui de trás para as pessoas conseguirem ver direitinho. É esse livro, O Maior Vendedor do Mundo. Esse livro daqui, eu li, deve ter uns 10 anos, e me marcou, de fato. Só que é, eu li. Hoje eu estou lendo e eu estou aplicando. Aliás, eu termino daqui a 10 meses. Então, assim, quem está considerando essa carreira precisa gostar de vender, saber vender, ter sucesso enquanto vendedor. Fato. A pergunta que você me fez, Alexandre, me deu esse insight. Para caminhar, você precisa de duas pernas. Quais são as duas pernas nesse negócio aqui que a gente escolheu atuar? É a perna da formação técnica, né, da competência de entrega de resultado e a competência de vendas. Tem que ter os dois. Então, essa é a dica que eu deixo pro pessoal aqui. É, E não queira ser o melhor, não. Hum. Seja único, seja você. E isso parte por saber se vender. Todos nós precisamos saber nos vender bem. Muito legal. Eduardo, compartilha com a gente tuas redes sociais, como que te encontra. Legal. Lá no Instagram eu tô como Martins C2, ah, que também tô, enfim, no site martinc.com.br e lá estou sempre colocando artigos, vídeos. Então hoje o conteúdo eu coloco muito na forma é, audiovisual e escrita também, né? Porque você precisa atender os diferentes clientes, né, Alexandre? O site da Gema é gematw.com.br. A gente também tem uma página lá no LinkedIn, Gema Talent at Work. Também estamos sempre escrevendo lá na plataforma. E sim, essas são as nossas principais redes aí. Muito legal. Tivemos o privilégio de ter conosco hoje aqui o Eduardo Martins. Vamos em frente sempre. Valeu, Eduardo. João Alexandre, obrigado aí.